Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 4 de maio. Uma operação em 8 estados contra o tráfico internacional de cocaína prende 29 suspeitos. No Recife, 6 pessoas são presas em ação da Polícia Civil que investiga crimes como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Uma servidora de Duque de Caxias, no Rio, disse em depoimento que era coagida a dar a senha para adulteração no sistema do Ministério da Saúde. Segundo as investigações, foram funcionários da cidade que colocaram dados falsos de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e da filha dele. E ainda, o prazo de declaração de imposto de renda termina este mês. E quem tem imposto a pagar pode doar parte do valor para instituições assistenciais. O Brasil TV já está no ar. – 29 pessoas foram presas em uma ação, em uma grande operação contra o tráfico internacional de drogas. A quadrilha enviava toneladas de cocaína para a Europa em contêineres pelo porto de Paranaguá, no Paraná. Olá, as investigações começaram em 2021. Na época, a Polícia Civil descobriu que o aumento de homicídios na região de Paranaguá, no litoral do Paraná, tinha ligação com o tráfico de drogas. Logo depois, se chegou a um esquema maior de tráfico internacional. A cocaína vinha de outros países e passava pela fronteira com o Paraguai até chegar ao Brasil. Daqui, parte era distribuída em território nacional e outra parte ia para exportação, principalmente para a Europa. As cargas saíam do porto de Paranaguá sem conhecimento das exportadoras. Contêineres e compartimentos de navios eram utilizados para esconder a cocaína. Para a Operação Downfall, foram expedidos 30 mandados de prisão preventiva e outros 87 de busca e apreensão. Mais de 500 agentes das Polícias Federal e Civil e Receita Federal trabalharam na operação que busca desarticular essa organização criminosa. A investigação aponta que a quadrilha já vinha comprando aeronaves e barcos para ampliar a distribuição da droga. Os crimes investigados são organização criminosa, associação para o tráfico, tráfico internacional e também lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a 60 anos de prisão. A Polícia Civil de Pernambuco prendeu 6 pessoas em uma operação que investiga crimes como lavagem de dinheiro e sonegação fiscal no agreste do estado. A Polícia Civil de Pernambuco realizou uma operação para cumprir 6 mandados de prisão nos municípios de Brejo da Madre de Deus, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, todos no agreste do estado. A meta da polícia era identificar e desarticular uma organização criminosa voltada aos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Além dos mandados de prisão, a operação denominada Maquinários cumpriu também 18 mandados de busca e apreensão em empresas de maquinários e também em escritórios de contabilidade. Essa é a primeira fase da Operação Maquinários. A denúncia ela foi realizada pela Secretaria da Fazenda aqui do estado de Pernambuco, após desconfiar de notas fiscais emitidas por uma única empresa, apenas numa única tarde, no valor de 2 milhões de reais. O prejuízo para os cofres públicos foi de 30 milhões de reais. Esse valor foi bloqueado pela polícia. As 6 pessoas presas estão à disposição da Justiça. Diogo Franco para o Brasil TV. A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão contra os chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores de armas. Ontem terminou o prazo de recadastramento dessas armas no sistema da Polícia Federal. A Raquel Freitas tem as informações da operação em Minas Gerais. Essa operação que ocorre em todo o Brasil, ela foi batizada de Day After, dia seguinte em inglês, porque ela acontece um dia depois do fim do prazo para o recadastramento de armas pelos chamados CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores. Aqui em Minas Gerais foram expedidos 44 mandados, entre mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão. 6 deles são aqui para a região de Belo Horizonte, mas também há mandados para regiões de Montes Claros, Uberlândia, Varginha e também Ipatinga. A PF está em busca de pessoas que têm armas, não fizeram esse recadastramento e também tem algum tipo de mandado de prisão em aberto, principalmente em relação a crimes violentos.
como homicídios e também crimes contra mulheres e também crianças. Outro foco da PF são os grandes arsenais com armas de grosso calibre. Segundo o ministro da Justiça, o Flávio Dino, a partir de agora a PF vai atrás de quem não cumpriu a determinação do decreto e não recadastrou essas armas. Ele ainda afirmou que não vai ter uma nova prorrogação de prazo para esse recadastramento. Inicialmente, esse prazo ia até abril, mas o governo decidiu prorrogar, por mais um mês, sendo que terminou ontem, dia 3 de maio. Ainda de acordo com o ministro da Justiça, essa operação vai ser uma linha de trabalho permanente da Polícia Federal. O último balanço da Polícia Federal aponta que foram cadastradas mais de 939 mil armas. Apesar desse número alto, mais de 6 mil armas de uso restrito não foram recadastradas. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar apreendeu armas e munições compradas ilegalmente no Paraguai e que seriam levadas ao Rio de Janeiro. 2 homens foram presos. Olá a todos. Foram apreendidas 4 pistolas calibre 9mm que, segundo um dos presos, teria sido comprada no Paraguai. Uma equipe da Polícia Militar estava em ronda no Jardim Santa Maria, aqui em Dourados, quando abordou o motorista de um carro de aplicativo e também o passageiro. Em depoimento, eles disseram que estavam à procura de um posto de combustível. Os policiais desconfiaram e então escoltaram o veículo até o posto, onde encontraram, com a ajuda de um cão farejador, as pistolas e também 10 carregadores que estavam escondidos no banco de trás do carro. O motorista disse que mora no Rio de Janeiro e, ao verificar os documentos, os policiais descobriram que ele tem antecedentes criminais com base na Lei Maria da Penha. Disse também que havia sido contratado para dirigir o carro até Ponta Porã, no sul, aqui de Mato Grosso do Sul. Já o passageiro apresentou carteira da OAB e disse que é advogado tributarista e que mora no centro do Rio de Janeiro. Ele informou que as pistolas seriam revendidas lá no Rio de Janeiro. A dupla foi autuada por porte ilegal de arma de uso restrito, já que as pistolas estavam com a numeração raspada. Caio Nogueira, para o Brasil TV. Uma mulher morreu baleada e outras 6 pessoas ficaram feridas durante uma troca de tiros na principal avenida de Madureira, na zona norte do Rio. Tudo aconteceu no momento em que PMs abordaram suspeitos que passavam de carro. Essa manhã, o movimento na principal avenida de Madureira estava tranquilo. Carros da PM faziam patrulhamento. O corpo de Adriana Ribeiro dos Santos, de 43 anos, foi levado para o IML e será liberado para o enterro depois que parentes fizerem o reconhecimento. Adriana foi baleada e morta durante uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares ontem à tarde. Ela passava pela Avenida Edgar Romero e Madureira quando foi surpreendida pelo confronto. A PM disse que o tiroteio começou depois que militares que faziam patrulhamento abordaram homens suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha de roubo de veículos. O bando, segundo a polícia, é do Morro da Serrinha. E que quando o grupo passava pela avenida, os PMs tentaram parar os suspeitos e foram atacados. Outra mulher, ainda não identificada, também foi atingida. Ela levou um tiro na perna e foi socorrida. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dela. 2 policiais civis que estavam no local e tentaram ajudar na prisão dos bandidos também foram baleados, mas de raspão. Eles receberam atendimento médico e tiveram alta. 4 suspeitos foram presos em flagrante. 3 deles ficaram feridos durante a troca de tiros e estão sob custódia no Hospital Estadual Carlos Chagas e Marechal Hermes. Um 5º homem conseguiu fugir. Com os suspeitos, os policiais encontraram uma submetralhadora e recuperaram um carro roubado usado na ação. Há menos de um mês, a região foi cenário de mais mortes violentas. Esther de Assis Oliveira, de 9 anos, voltava da escola quando ficou no meio de um tiroteio que, segundo a polícia, acontecia entre criminosos dos morros da Serrinha e do Cajueiro, dominados por quadrilhas rivais. A menina foi atingida por um tiro e não resistiu. No mesmo confronto, o entregador de gás, João Vitor Pereira, de 19 anos, também foi baleado e morreu. Ele descansava na hora do almoço quando foi atingido. A gente fica muito apreensivo para chegar, para sair. Inclusive, a Edgar Romero, a gente evita passar a noite. À noite, se eu moro do outro lado de Madureira, se eu tiver que vir para Madureira, a gente tenta sempre dar a volta e não passar aqui à noite. Está muito perigoso. A Delegacia de Homicídios da capital investiga a morte de Adriana.
Um incêndio em Tupã, no interior de São Paulo, atingiu e destruiu vários silos que armazenavam amendoim. O prejuízo pode chegar a R$1 milhão. Este vídeo mostra a proporção do incêndio. As chamas só foram controladas depois de algumas horas. A quantidade de fumaça era muito grande. 25 militares trabalharam no combate ao fogo. Bombeiros de Tupã, Bauru e Marília. O galpão fica em uma estrada vicinal, a poucos quilômetros da área urbana do distrito de Varpa, em Tupã. Foram feitas manobras de emergência para evitar o desabamento da estrutura e garantir a segurança das pessoas que estavam trabalhando no local. Parte da lateral da estrutura foi arrancada para circulação de ar e saída da fumaça. O amendoim ele tem uma propriedade de liberar o chorume, que é o óleo. Esse óleo ele é inflamável, ele é combustível, né? Então o incêndio ele se dá por profundidade. Portanto, para que nós tenhamos condições de falar assim, incêndio extinto, nós precisamos fazer a remoção de todo esse material e o seu resfriamento. Pelo menos 12 caminhões de água como esses aqui foram usados na operação. A empresa responsável pelos grãos estima que o fogo destruiu 125 toneladas de amendoim. Além do gasto com amendoim, que foi muito grande, também temos um prejuízo aí da estrutura, né, que tem um alto valor. Acredito que passe de R$1 milhão aí o prejuízo total. Depois que 6 pessoas morreram na queda de parte de um prédio em Olinda, na região metropolitana do Recife, a Prefeitura informou que outros 110 edifícios podem desmoronar na cidade. O risco é tão grande que 52 prédios já deveriam ter sido demolidos, de acordo com o município. Hoje, um dos prédios que apresenta risco de cair começou a ser derrubado. Olá! A quinta-feira foi de muito trabalho para a Defesa Civil de Olinda e também para secretarias municipais como a de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, porque mais um edifício em Olinda, município da região metropolitana do Recife, precisou ser desocupado pelo risco alto de desabamento. É o edifício Marquês de Filipe, fica no bairro de Jardim Atlântico. Dos 12 apartamentos, 4 estavam ocupados, mesmo esse prédio tendo sido condenado em 2004. Esse foi o laudo da Defesa Civil do município, um laudo técnico que verificou que a estrutura do prédio não dava condições para que ninguém morasse no interior desse edifício. Então, foi um trabalho de retirada dos moradores, existia a opção e a indicação de que essas famílias fossem levadas para um abrigo aqui do município, mas nem todas aceitaram. Então, como a Defesa Civil já monitora 110 edifícios aqui no município que correm o risco de desabar e outros 52 precisam ser demolidos, como esse aqui, esse trabalho vem se intensificando a cada dia. Matheus Sampaio, para o Brasil TV. Agora, olha só essa história que veio lá de Goiânia, na zona da Mata Norte de Pernambuco. As imagens mostram um paciente sendo empurrado numa maca pelo meio da rua. De acordo com a filha do paciente, o homem estava internado no hospital Belarmino Correia e precisava fazer um raio-x. Mas o equipamento do hospital estaria quebrado e ele precisou ir de maca com funcionários do hospital para fazer o exame em uma clínica próxima. A Prefeitura de Goiânia disse que o hospital é de responsabilidade do governo do estado, mas que apura o caso para tomar as providências que competem à gestão municipal. Já a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco disse que o paciente mostrado nas imagens não estava internado no hospital Belarmino Correia e que ele foi levado à unidade de saúde por uma equipe da Prefeitura para a colocação de uma sonda e que os profissionais que aparecem nas imagens não fazem parte do quadro pessoal do hospital. Essa história ela merece muita apuração. Uma van de turismo foi assaltada hoje na Ponte da Amizade, a principal fronteira terrestre entre Brasil e Paraguai. O assalto foi contra um grupo de professores que estava indo para o Paraguai. 15 pessoas estavam na van que foi abordada por marginais na fila de carros que se forma para acessar a aduana da Ponte Internacional da Amizade. De acordo com o motorista, os suspeitos estavam armados
e o obrigaram a sair da fila, seguindo para um bairro vizinho à região aqui da ponte. No meio de um matagal, os bandidos roubaram os turistas. Pulou 3 ou 4 pessoas na frente da van, né? Um estava armado, parecendo uma submetralhadora, forçando a porta do carro, batendo com a arma no vidro, onde eu fui obrigado a parar. Aí um conseguiu entrar dentro da van, né? E pediu para seguir em direção ao bairro Jupira. Aí dentro do bairro foi mandando virar nas ruas ali do bairro até chegar lá na barranca do rio, onde ele mandou todo mundo descer do carro, né? Mandou as mulheres, os homens, os passageiros deitar na grama, né? Na terra. E fizeram a limpa, né? Levaram bolsa, celular, dinheiro. Pediram até para um dos passageiros tirar o tênis. E acabaram levando tudo, né? A abordagem dos bandidos foi perto de um posto da Polícia Rodoviária Federal que fica aqui na aduana. A PRF disse que nos últimos meses está aumentando o número de policiais e viaturas no local e investindo em rondas e estacionamento tático. A PRF informou ainda que nas próximas semanas irá intensificar o policiamento e monitoramento por câmeras aqui na região. Maurício Freire, para o Brasil TV. No próximo bloco, novos detalhes sobre a investigação que apura a suspeita de falsificação de dados de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Começou no início da tarde uma reunião entre a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União para trocar informações sobre a operação que apura a inclusão de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde sobre a vacinação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Os malotes com as apreensões feitas no Rio de Janeiro chegam hoje a Brasília para perícia. A equipe de investigadores vai se debruçar sobre os celulares apreendidos, principalmente com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o tenente-coronel da ativa Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que está preso no Batalhão de Polícia do Exército em Brasília. A PF também vai analisar todo o material coletado nos endereços dos alvos. De acordo com a apuração da TV Globo, 6 presos ficaram em silêncio durante os interrogatórios. Entre eles estão, além de Mauro Cid, seguranças do ex-presidente e o secretário de governo de Duque de Caxias, no Rio, João Carlos de Souza Brecha. Os delegados querem aprofundar a investigação sobre a fraude que teria ocorrido em Duque de Caxias. Uma servidora do município disse em depoimento que era coagida a fornecer a senha para a inserção de dados e a adulteração das carteiras de vacinação. De acordo com a PF, no dia 21 de dezembro do ano passado, João Carlos de Souza Brecha incluiu as informações falsas no sistema do Ministério da Saúde de que Bolsonaro tomou 2 doses de vacina contra a Covid. Elas teriam sido aplicadas em Duque de Caxias em agosto e outubro. No dia 27 de dezembro, as informações foram excluídas. A Polícia Federal também destacou como indícios de fraude que após a data de inserção dos dados falsos de vacinação contra a Covid nos sistemas do Ministério da Saúde, o usuário associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro emitiu o certificado de vacinação contra a Covid por meio do aplicativo Conect SUS. Segundo a PF, o endereço do computador usado para acessar o aplicativo Conect SUS e gerar o certificado pertence à Presidência da República, cadastrado no Palácio do Planalto. O terminal telefônico usado está em nome de Mauro Barbosa Cid e o e-mail cadastrado também era o de Mauro Cid, que administrava a conta no Conect SUS. No dia 30, já no fim do mandato presidencial, Bolsonaro embarcou com a família para os Estados Unidos. 2 horas antes do embarque, o tenente-coronel Mauro Cid emitiu um novo certificado, agora da vacina Janssen, para Bolsonaro. A Polícia Federal não esclareceu em que momento os dados dessa vacina foram inseridos no sistema Conect SUS. Mauro Cid integrou a comitiva de Bolsonaro na viagem.
Segundo a PF, depois de gerar esse último certificado de vacinação, o e-mail foi alterado para o e-mail de Marcelo Costa Câmara, então assessor especial do presidente da República, que também foi na viagem. Ontem, depois da busca e apreensão na casa de Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também retirou o sigilo da decisão dele e da manifestação da Procuradoria-Geral da República. Moraes não aceitou parte do entendimento da PGR, que se manifestou contra o pedido de busca e apreensão na casa do ex-presidente Bolsonaro e avaliou que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa à revelia, sem o conhecimento e sem a anuência do ex-presidente. Ao autorizar as prisões preventivas, Alexandre de Moraes discordou da avaliação da PGR. O ministro afirmou: não há qualquer indicação nos autos que conceda credibilidade à versão de que o ajudante de ordens pudesse ter comandado relevante operação criminosa sem, no mínimo, conhecimento e aquiescência daquele, circunstância que somente poderá ser apurada mediante a realização da medida de busca e apreensão requerida pela autoridade policial. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a PF ouça os profissionais de saúde que seriam os supostos aplicadores de doses de vacina no ex-presidente e suspendeu a validade dos cartões de vacinação de todos os investigados. O ministro também pediu à PF que faça um relatório parcial sobre o caso em até 60 dias. E como o ex-presidente Jair Bolsonaro se recusou a prestar depoimento ontem, a PF terá de marcar uma nova data, o que ainda não foi definido. Bolsonaro negou participação no esquema. A defesa do ex-presidente reiterou em nota que Bolsonaro nunca recebeu qualquer imunizante contra a Covid e que, quando estava na presidência, somente entrou em países que aceitavam essa condição ou a realização de teste contra a Covid. Os advogados afirmaram ainda que não haveria qualquer motivo para que o ex-presidente promovesse ou determinasse a confecção de certificados falsos. Em entrevista à Globo News no fim da manhã, a defesa de Mauro Cid disse que ainda não teve acesso aos autos. A defesa também afirmou que o tenente-coronel não fez nada de irregular. Nós não conseguimos contato hoje com as defesas de Max Guilherme de Moura e Sérgio Cordeiro e Marcelo Costa Câmara. A cobertura completa daqui a pouquinho no Jornal Nacional. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina dia 31 deste mês. Quem tem imposto a pagar pode destinar parte desse valor para instituições assistenciais. A Associação Especial de Apoio à Criança e Adolescente fica no bairro Guanandi. Aqui são atendidas 200 crianças de 1 a 5 anos na creche e 60 no projeto Resgate, que funciona no contraturno escolar. Além das atividades educacionais, a criançada também tem recreação. A instituição vai receber pela primeira vez os recursos do Imposto de Renda Solidário. Para isso, a direção apresentou um projeto para se credenciar na Receita Federal. Nós elaboramos o Urbano Break, que é um projeto artístico-cultural. A gente quer atender 60 crianças e adolescentes da comunidade do Guanandi, nossos usuários de 6 a 15 anos, fazer eventos culturais, aquisição de material, ampliação das nossas atividades. O contribuinte pode destinar até 6% do imposto de renda a pagar para instituições assistenciais de proteção à criança e ao adolescente e de cuidados aos idosos. Conforme a Receita Federal, em 2022 foram destinados mais de 7,5 milhões de reais para entidades cadastradas de Mato Grosso do Sul. Esse valor é 34% maior na comparação com 2021. Nesse mesmo período, a Receita também registrou crescimento no número de contribuintes que destinaram parte do valor do imposto a ser pago ao leão às entidades assistenciais. Foram cerca de 3.300 contribuintes que decidiram ajudar as instituições, 1.117 a mais na comparação com o ano anterior. E quem já entregou a declaração e não destinou recursos, ainda dá tempo de ajudar. É só fazer a retificação do imposto. Basta gerar uma declaração retificadora, promover a sua doação diretamente na declaração dentro dos limites possíveis e transmiti-la novamente. Feito isso, pronto, está feito não só a sua doação diretamente na declaração, como também entrega a declaração dentro do prazo. Mas não se esqueçam, o DARF gerado deverá ser pago até o dia 31 de maio, para você não perder essa sua doação. Há 7 anos, a Associação Juliano Varela recebe, em média, R$60 mil por mês do Imposto Solidário. Segundo a gerente financeira, o dinheiro é usado para pagar funcionários, contas de água, luz e telefone,
e para fazer melhorias nas instalações, onde são atendidas quase 2.000 pessoas com síndrome de Down, autistas e outras deficiências. Não é doar, é destinar aquilo que você tem a pagar para a Receita, para o governo, doa para a instituição, que vai fazer uma grande diferença. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma boa noite para você.